A casa que ajudei a levantar tijolo por tijolo agora me negava até o abrigo do vento. Encostei meu corpo trêmulo no portão de ferro, o mesmo que eu mesma escolhi anos atrás, orgulhosa, quando meu filho sorria, dizendo: "Essa vai ser nossa casa, mãe." As luzes estavam acesas lá dentro. Ouvia vozes abafadas pela TV, mas nenhum passo veio abrir. Só o frio daquela madrugada de inverno me respondeu, enquanto eu escorregava no chão, vencida. Naquele momento entendi. Lar não é onde a gente põe as paredes, é onde alguém te espera. Meu próprio passado justificava aquela promessa. Cresci em barracos de madeira podre, com o vento cortando as frestas e a vergonha de pedir abrigo a vizinhos quando a chuva inundava o chão de terra. Jurei que meu filho teria alicerce firme, teto à prova de tempestades e, principalmente, portas que nunca se fechariam para ele. Trabalhei como empacotadora, faxineira, até colhendo laranja no sol quente, guardando cada centavo num cofre em forma de casinha. Ele, pequeno ainda, brincava com a chavezinha de plástico e dizia: "Mamãe, um dia eu vou te dar uma casa de verdade." Eu ria, mas acreditava. Anos depois, quando ele me mostrou a planta da casa que sonhava construir, meu coração acelerou. Não era só um teto. Era a prova de que eu quebraria o ciclo. Ali, naquele projeto cheio de riscos azuis, estava a nossa redenção. "Mãe, vamos fazer juntos?" ele pediu, com os mesmos olhos esperançosos de quando era criança. E eu, é claro, disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. Como poderia imaginar que, no futuro, aquelas mesmas paredes me excluiriam? Assinei os papéis do financiamento sem hesitar, mesmo sabendo que meu nome seria o único no risco. "Confie em mim, mãe", ele disse, abraçando meus ombros como fazia quando ganhava um jogo de futebol na escola. Naquele momento, eu vi apenas um menino de olhos brilhantes, não o homem que um dia me deixaria do lado de fora. Vendemos meu carro, um velho Gol que me levava ao trabalho por 10 anos, para a entrada. Quando o dinheiro caiu na conta, ele sorriu. "Agora a gente vai construir nosso castelo, mãe." E eu acreditei. Nas primeiras semanas, eu ia todo dia ao terreno vazio depois do trabalho. Enquanto ele marcava os limites da fundação com barbante, eu levava café e pão de queijo para os pedreiros. Fazia questão de carregar tijolos, mesmo com as costas doendo, só para sentir que aquilo era meu também. As vizinhas cochichavam. "Dona Marta está construindo palácio para o filho." Eu corrigia com orgulho. "Não, estou construindo nosso futuro." Mal sabia eu que no futuro só um de nós estaria dentro. Quando as paredes começaram a subir, fizemos uma festa simples no canteiro de obras. Ele tirou foto abraçado a mim, na frente do esqueleto de concreto, postou nas redes sociais: "Minha heroína!" Naquele dia, até vendi o cordão de ouro que minha mãe me deixou, a única herança que tinha, para pagar o piso da sala. "Depois a gente repõe", ele prometeu. Eu acenei, feliz da vida, enquanto segurava as pontas do cordão vazio no bolso. No dia da mudança, fiz questão de carregar pessoalmente a santinha de Nossa Senhora que protegeu nossa casa alugada por 20 anos. "Ela vai abençoar essa nova fase", eu disse, colocando-a na parede da cozinha. Meu filho riu, pegou minhas mãos calejadas e jurou: "Mãe, essa casa é tão sua quanto minha." Apertei seus dedos, emocionada, sem perceber que aquelas palavras se tornariam ironia cruel anos depois, quando eu estaria do lado errado do portão. Quando as primeiras chuvas de inverno chegaram, meu telhado já gemia com goteiras há meses. Mas todo o meu 13º foi para o acabamento do banheiro dele, onde o azulejo italiano que a nora sonhava custava o triplo do comum. Eu enrolava panos velhos nos baldes que espalhava pela sala quando chovia, dizendo para mim mesma: "Pelo menos meu filho está dormindo seco." Enquanto isso, na casa nova, ele instalava aquecedor a gás em todos os cômodos. Eu mesma ajudei a escolher o modelo na loja. Meus sapatos ficaram com solado gasto de tanto andar até o barro novo dele, sempre carregando sacolas de compras ou panelas de comida. "Mãe, você não precisa vir todo dia", ele dizia quando me via ofegante na porta.
Eu sorria e entrava, fingindo não notar como a nora virava os olhos. Às noites, voltava a pé para economizar a passagem, com as pernas doendo, mas feliz por ter ajudado a lavar a louça do jantar deles. Quando precisei trocar os óculos, adiei por 1 ano. Esse grau ainda dá para enxergar? Menti para o oftalmologista enquanto transferi o dinheiro da consulta para a prestação do fogão de embutir da cozinha deles. Meu filho comentou uma vez que minha vista parecia pior, mas quando expliquei, ele apenas abraçou meus ombros e mudou de assunto. Eu me convenci de que era gratidão demais para ser dita em palavras. Nas noites mais frias, eu cobria meu colchão solteiro com 2 cobertores finos. O edredom grosso eu dei para eles no primeiro inverno na casa nova. "Mãe, você vai ficar com frio", ele protestou fracamente quando entranhei. Respondi que mãe é assim mesmo, esquenta os filhos até no verão. Ele riu, aceitou, e eu fui para casa de ônibus, abraçando meu corpo contra o vento cortante, imaginando o casal aconchegado sob meu presente. O ápice foi quando vendi a máquina de lavar que ganhei de aniversário dos colegas de trabalho. "A gente precisa fechar o muro da frente", ele explicou, mostrando o orçamento do pedreiro. Naquele dia, voltei a lavar roupa no tanque como nos tempos de pobreza, minhas mãos enrugando na água gelada, enquanto olhava a foto dele na formatura no meu celular velho. "Vale a pena", eu sussurrava para a foto, esfregando força nas roupas, tentando convencer a mim mesma mais do que a ele. Primeiro foram os 10 minutos esperando na varanda, ouvindo os passos abafados lá dentro. Batia de leve, depois mais forte, até que a porta finalmente se abria com um suspiro irritado. "Ah, mãe, não te ouvi chegar", ele dizia, enquanto a TV continuava ligada no volume normal. Eu fingia acreditar, entrando com minha sacola de mantimentos, ignorando os olhares trocados entre ele e a esposa. Depois vieram as visitas não atendidas. Eu via o carro deles na garagem, as cortinas se mexendo, mas ninguém vinha abrir. Ligava o celular e eu via ele dizer: "Não estou em casa, mãe", enquanto, pela janela entreaberta, escutava a voz da nora rindo no fundo. Comecei a deixar as sacolas de comida na porta, mandando mensagem depois: "Deixei um frango assado para vocês". Ele nem sempre respondia. A gota d'água foi quando mudei meu horário de visita para as manhãs de domingo, o único momento que ele não trabalhava. Chegava às 8 horas, pontual, com um bolo fresco. Esperava 1 hora, 2, até que um domingo encontrei minha travessa de vidro vazia, lavada, encostada no muro de fora. Nem precisaram dizer nada. A mensagem estava clara como água. Eu não era mais bem-vinda dentro da casa que ajudei a construir. Foi numa quinta-feira comum, durante mais uma daquelas visitas desconfortáveis, que ele finalmente disse as palavras que vinha preparando há meses. Eu estava lavando a louça do almoço que nem tinham comido quando senti seu olhar pesado nas minhas costas. "Mãe, a gente precisa conversar", começou puxando uma cadeira. Seus dedos tamburilavam na mesa, o mesmo gesto de quando era criança e precisava mentir sobre notas baixas. "Tá muito apertado aqui, a Patrícia tá grávida e..." Ele não terminou a frase, mas os olhos dele completaram: "Você está sobrando." Minhas mãos, ainda ensaboadas, tremeram sobre a pia. "Entendo", menti, enxugando cada prato com cuidado excessivo, como se aquilo pudesse adiar o inevitável. Dentro de mim, uma voz gritava que metade daquela casa era minha, no papel e no suor derramado. A nora entrou na cozinha nesse momento, carregando um enxoval de bebê caríssimo. "Olha só, Marta, o berço que escolhemos", disse, esfregando na minha cara o que seria meu neto e minha substituição definitiva. Meu filho olhou para ela com um sorriso que não me dirigia há anos. Naquele instante, percebi que não havia argumento que valesse a pena. Saí no dia seguinte, levando só 2 malas e a santinha da cozinha. Ele nem ofereceu ajuda para carregar, apenas ficou parado na porta dizendo: "Qualquer coisa me liga." Sabíamos os dois que eu não ligaria. Quando o portão eletrônico se fechou atrás de mim, pela primeira vez em 30 anos, não me virei para acenar.
O barulho do mecanismo soou como um clique, o som de uma página virando sem possibilidade de voltar atrás. Aluguei um quarto nos fundos de uma casa velha, com banheiro compartilhado e infiltrações no teto. À noite, deitada na cama estreita, eu olhava para a umidade no teto e pensava na casa nova, no quarto de bebê impecável, no aquecedor que eu ajudei a pagar. Minhas economias estavam todas naquelas paredes, mas meu lugar ali havia sido demolido, tijolo por tijolo, sem um único grito. Meu quarto nos fundos tinha apenas uma janela que dava para um muro cinza, mas eu o mantinha impecável, varria todos os dias, como se o cuidado com aquele espaço mínimo pudesse provar que ainda valia a pena ser acolhida. Todas as manhãs, antes das 7, eu enviava a mesma mensagem. Bom dia, filho. Que Deus abençoe seu dia. Ele raramente respondia, mas eu persistia, como se aquelas palavras fossem um fio invisível que nos mantivesse conectados. Nos dias em que recebia um "Bom dia, mãe" seco, eu guardava o celular no peito e sorria para as paredes vazias. Era o suficiente para me fazer passar o resto do dia imaginando que, talvez, quando o neto nascesse, ele me convidaria para visitar. Enquanto isso, eu economizava do pouco que tinha para comprar um enxoval simples, mantinhas, bodezinhos, que ficavam guardados numa caixa debaixo da cama, esperando pelo convite que nunca viria. O cheiro de fumaça me acordou às 3h17 da madrugada. Quando abri os olhos, já havia labaredas lambendo a cortina do meu quarto minúsculo. Saí correndo só com a roupa do corpo e o celular na mão. Tudo que tinha acumulado em meses de trabalho duro virou cinzas em minutos. Enquanto os bombeiros chegavam, eu tremia na calçada, com os pés descalços no asfalto frio, pensando em apenas um lugar, a casa que ajudei a construir. Corri os 2 quarteirões como uma louca, com o coração batendo mais de medo do que do esforço. Chegando lá, pressionei a campainha com força. Depois bati no portão com as mãos abertas. "Filho!" gritei, minha voz rouca pela fumaça inalada. As luzes do quarto deles acenderam, e por um segundo meu coração se encheu de alívio, até ver a Cortana se mover e o vulto dele espiar pela janela sem abrir. "Por favor!" implorei, minhas mãos geladas agarrando as grades do portão. "O quarto pegou fogo, não tenho para onde ir." Ouvi vozes abafadas lá dentro, uma discussão rápida. Então a luz do quarto se apagou de novo. Fiquei paralisada, olhando para a escuridão da janela, entendendo a mensagem mais cruel que um filho pode dar. Você não é mais nossa. Meus joelhos fraquejaram e eu deslizei até o chão, encostando as costas no portão de ferro que eu mesma escolhi anos atrás. O concreto estava gelado, mas não mais do que o vazio que sentia no peito. Lá dentro, eu sabia que meu neto recém-nascido dormia no berço que eu ajudei a pagar, aquecido pelas cobertas que eu nunca pude presentear. E eu, do lado de fora, ventava me fazer pequena contra o vento da madrugada. As horas passaram num misto de vergonha e desespero. Pela fresta do portão, vi as primeiras luzes do amanhecer refletindo nos azulejos da varanda, aqueles que eu limpara com tanto cuidado no dia da mudança. Lembrei de quando meu filho pequeno tinha pesadelos e corria para minha cama, e como eu sempre abria os braços sem pensar 2 vezes. Agora, na minha pior noite, ele me deixara apodrecer de frio na soleira daquela casa. Quando o sol nasceu, minha roupa ainda cheirava a fumaça e meus lábios estavam roxos de frio. Levantei-me com dificuldade, minhas articulações enrijecidas, e dei um último olhar para aquela casa perfeita. Foi então que ouvi um barulho suave atrás de mim, o som de um pequeno passo correndo pela garagem. Alguém finalmente vinha me encontrar, mas não era quem eu esperava. Era o pequeno Lucas, de apenas 6 anos, com seu pijama de super-herói desbotado e chinelos trocados. Seus olhos estavam inchados de sono e preocupação, mas seus bracinhos se esticaram através das grades do portão para me abraçar como se eu fosse desaparecer. "Vovó,
Você tá gelada! Ele sussurrou, esfregando minhas mãos com suas pequenas palmas quentinhas. Naquele instante, senti o primeiro raio de calor em horas, não no corpo, mas na alma. Ele olhou para trás, nervoso. Depois, enfiou a mão no bolso e tirou um chaveiro de plástico com a chave do portão que o pai nem sabia que ele tinha. Eu vi você da minha janela, confessou, enquanto a fechadura rangia. Peguei a chave escondida do papai. Quando o portão se abriu, ele me puxou para dentro com uma força surpreendente para alguém tão pequeno, como se temesse que eu mudasse de ideia. Lucas me levou direto para o quartinho dos fundos que usava como oficina de brinquedos. Um espaço apertado, mais quente, com o sofá-cama desgastado. Escondi cobertores aqui, ele disse orgulhoso, desenterrando um edredom manchado de tinta debaixo de uma pilha de carrinhos. Enquanto me enrolava no tecido áspero, ele correu para a cozinha e voltou com um copo de leite morno e biscoitos roubados do armário. Meu primeiro café da manhã em meses naquela casa. Quando ouviu passos no corredor, Lucas apagou a luz rápido e fingiu dormir ao meu lado, um dedo nos lábios, em silêncio cúmplice. Na penumbra, vi seus olhos brilharem com uma sabedoria muito maior que os seus anos. Aquele menino que eu mal conhecia havia feito por mim em uma noite mais do que seu pai em uma década. E quando ele sussurrou, "Não vai embora de novo, vovó", prometi a mim mesma que não o decepcionaria, nem a ele, nem a mim mesma. Os anos se passaram e eu acompanhei de longe a queda do meu filho. Lucas, agora um adolescente, me contava em segredos sobre as brigas dos pais, as contas atrasadas, o luxo que virou fachada. A casa que eu ajudei a construir foi penhorada aos poucos. Primeiro o carro, depois os móveis, até que só restaram as paredes vazias e o silêncio pesado de promessas quebradas. A nora foi a primeira a ir embora, levando o que sobrou do dinheiro e deixando apenas uma carta de despedida. Meu filho tentou disfarçar o abandono com orgulho, mas Lucas me mostrava as mensagens desesperadas que ele deixava sem resposta. "Ele tá igual você estava, vó", meu neto disse certa vez, enquanto ajudava a arrumar meu pequeno apartamento, conquistado com meu próprio suor depois do incêndio. Quando o banco finalmente tomou a casa, meu filho apareceu na minha porta pela primeira vez em 10 anos, sem carro, sem aliança, com os mesmos olhos perdidos que eu tive naquela noite gelada. O ciclo se completava, mas diferente dele, eu não fechei o portão. Apenas entreguei um envelope com os documentos do apartamento que comprei para Lucas e um bilhete. Aprendi que lar não se herda, se constrói. Os anos se passaram e eu acompanhei de longe a queda do meu filho. Lucas, agora um adolescente, me contava em segredos sobre as brigas dos pais, as contas atrasadas, o luxo que virou fachada. A casa que eu ajudei a construir foi penhorada aos poucos. Primeiro o carro, depois os móveis, até que só restaram as paredes vazias e o silêncio pesado de promessas quebradas. A nora foi a primeira a ir embora, levando o que sobrou do dinheiro e deixando apenas uma carta de despedida. Meu filho tentou disfarçar o abandono com orgulho, mas Lucas me mostrava as mensagens desesperadas que ele deixava sem resposta. "Ele tá igual você estava, vó", meu neto disse certa vez, enquanto ajudava a arrumar meu pequeno apartamento, conquistado com meu próprio suor depois do incêndio. Quando o banco finalmente tomou a casa, meu filho apareceu na minha porta pela primeira vez em 10 anos, sem carro, sem aliança, com os mesmos olhos perdidos que eu tive naquela noite gelada. O ciclo se completava, mas diferente dele, eu não fechei o portão. Apenas entreguei um envelope com os documentos do apartamento que comprei para Lucas e um bilhete. Aprendi que lar não se herda, se constrói. Ele estava irreconhecível. O menino de sorriso fácil agora carregava olheiras profundas e um tremor nas mãos que não era só do frio. "Preciso falar com você", murmurou, evitando meus olhos enquanto segurava uma mochila surrada com tudo que lhe restava. Eu deixei o silêncio se alongar, observando como a vida lhe cobrou cada escolha errada, cada portão fechado, cada não dito à própria mãe. Quando suas lágrimas finalmente caíram, eu estendi um copo d'água pela janela entreaberta, mas não abri a grade. "Errar é humano, filho", disse, "mas aprender
é escolha. Vi seu rosto se contorcer ao reconhecer suas próprias palavras ditas anos atrás, quando eu implorava por um lugar naquela casa. Naquele momento, entendi que perdoar não significava esquecer, e que amor também sabe dizer até aqui. Hoje, quando passo pela antiga casa, agora ocupada por estranhos, já não sinto dor, apenas a quietude de quem aprendeu a lição mais dura. Tijolos podem erguer paredes, mas só o amor constrói um lar. Meu filho segue seu caminho, buscando reparar o irreparável, enquanto recebo Lucas todas as sextas com bolo fresco e portas abertas. A vida me ensinou que famílias não se fazem com cimento, mas com gestos simples, como um neto que te esquenta no frio ou uma chave dada sem precisar pedir. Meu apartamento é pequeno, mas tem algo que aquela casa enorme nunca teve. O barulho da chave girando na porta às 15h30, quando Lucas chega da escola com histórias para contar, e um abraço que esquenta até os dias mais cinzas. Deixei de herdar paredes para herdar um coração que escolheu ser meu. E essa, sim, é a única construção que realmente importa. Afinal, como aprendi na pele, quem te ama de verdade não pergunta cadê a chave, mas por que você demorou? E você, de qual cidade está acompanhando essa história? Comente aqui e não se esqueça de se inscrever para mais narrativas que tocam a alma. Um like também aquece nosso coração.